Os ateus são mais inteligentes do que as demais pessoas, do que as pessoas que acreditam em alguma coisa? Eu tenho visto algumas teses, eu não vou dizer que é tese, mas algumas pessoas dizendo aí por aí que os ateus são mais inteligentes e têm maior senso crítico do que quem acredita. Que acreditar em Deus pode ser uma demonstração de ignorância. Fazer um tipo de afirmação como essa é muito perigoso porque a gente não tem nenhuma base para avaliar se isso é verdade ou não. Como é que você vai julgar se um ateu é mais inteligente do que um crente? Realmente não sei. Não sei se tem algum tipo de pesquisa, algum tipo de investigação sobre isso, para analisar esse tipo de coisa, para mensurar o nível de inteligência de alguém com base em sua fé ou descrença. Pessoalmente, eu penso que é uma baita uma bobagem. Eu acho que a pessoa pode ser tão inteligente, acreditando ou não em Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a gente for analisar a história da humanidade, os grandes pensadores, os grandes intelectuais, muitos deles acreditavam em Deus e genuinamente, não era apenas por medo da Inquisição, não era apenas por medo da retaliação pública, mas porque realmente acreditavam e achavam que tinha alguma justificativa para isso, algum tipo de sentido. Basta a gente pensar, por exemplo, em Newton, basta a gente pensar próprio Descartes, bem, uma porção, na verdade, se a gente for citar aqui, a gente vai encontrar muito mais pessoas que acreditam ou acreditavam em Deus do que ateus que fizeram contribuições relevantes para a sociedade. Talvez apenas no século XX em diante a gente comece a ver um certo niilismo intelectual, uma certa descrença, um certo ceticismo generalizado, institucional em alguns casos. Isso se inicia na Revolução Francesa, quando começa a surgir uma noção de um Estado laico, de uma sociedade laica, uma separação bem definida dos poderes, né, de não misturar religião com política, de não misturar pensamento com crenças, porque na verdade a diferença é basicamente essa, né? A ciência, o conhecimento teórico, ele parte de um outro tipo de embasamento, de outro tipo de comprovação da realidade, de coletar evidências, de tentar construir um conhecimento coerente, enquanto que a religião parte mesmo da fé cega, parte mesmo da aceitação sem provas, ou apesar das provas, você aceitar aquilo ali porque te dá algum tipo de conforto. Eu acho que atinge dois âmbitos diferentes da nossa espécie humana, o racional e o emocional, e eu acho que a religião fala muito mais para o emocional, fala muito mais para a nossa necessidade de ter uma explicação definitiva sobre a realidade, de ter verdades eternas, enquanto que o pensamento, o conhecimento teórico tem uma duração temporal, ele não é permanente, ele é sempre provisório, sempre um work in progress. Então, essa busca pela religião tem muito a ver com isso, de aceitação de que a gente é finito, é limitado e que deve haver algo maior do que nós que nos dê algum tipo de sentido. Muita gente não tem a frieza, não tem, eu não vou nem dizer coragem, mas não tem essa frieza para encarar o vazio e a realidade como um nada sem propósito. Então, isso não tem a ver com inteligência, isso realmente tem a ver com a emoção mesmo, o fato de você precisar de certas respostas que a ciência não proporciona. O que você realmente percebe, isso eu acho que é mais evidente, é que os ateus são muito mais críticos em relação a certas coisas, costumam questionar muito mais certos dogmas, certos princípios morais fundados na religião do que quem é crente. Para você aceitar certas noções religiosas, aceitar certos dogmas das igrejas, das religiões, é preciso que você suspenda uma certa crítica, é preciso que você abre mão de questionar certas coisas, esteja disposto a aceitar certos absurdos, mas isso depende muito de cada um e não tem a ver tanto com inteligência. O filósofo francês Blaise Pascal propõe um experimento de pensamento que foi conhecido como a aposta de Pascal, que é que ele diz que se Deus existir e você seguir os preceitos de Deus, se você seguir os preceitos bíblicos, porque na verdade o Pascal era cristão, né? Então, se você seguir os preceitos cristãos, se Deus existir, você vai ser salvo, vai para o céu, vai ser feliz. Se ele não existir, você não perdeu nada com isso. Você foi bondoso, foi caridoso, amou o próximo, ajudou o próximo e não perdeu nada, porque acabou. Então, para ele, valia mais a pena você seguir os princípios cristãos, independentemente de Deus existir ou não, do que você não seguir os preceitos e acabar no inferno. O problema dessa lógica do Pascal, o problema desse raciocínio do Pascal, dessa aposta dele, é que você está supondo que o Deus único e verdadeiro seja o cristão. Ele pode não ser cristão, ele pode ser hinduísta, pode ser islâmico, pode ser alguma outra religião. Às vezes está seguindo os princípios cristãos e eles não são os mesmos princípios de uma outra religião. Então você não tem como saber se você está certo, você não tem como saber se a religião que você segue é realmente religião de verdade. Você acredita que ela é, mas não tem como comprovar isso também. Existem muitos milhares de religiões por aí, provavelmente apenas uma delas vai estar certa. Então você pode apostar nessa divindade, você pode apostar nesses preceitos e estar errado no final e acabar no inferno de qualquer maneira.
Então eu não acho que a lógica do Pascal faça muito sentido. Faz sentido se você for cristão. Se você não for cristão, pode ser que ele esteja bastante errado e que não sirva para se salvar no final. Mas no fundo, essa questão de ser mais inteligente, de ser mais crítico ou não ser, é pura balela, porque a pessoa pode ser cristã, ela pode ser budista, ela pode ser muçulmana ou judia e ser extremamente crítica, refletir sobre aquilo ali, questionar os próprios dogmas às vezes e apesar disso ainda continuar seguindo, continuar acreditando naquilo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Realmente são apelos para dois aspectos nossos que nem sempre dialogam. Às vezes você pode ser muito racional e emotivamente precisar de certos consolos espirituais. E às vezes você pode ser muito independente espiritualmente, não acreditar em nada e ser um completo boçal, sem nenhum tipo de senso crítico. Uma coisa tem a ver com a outra. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês acham que realmente quem é ateu é mais inteligente ou não, se não tem nada a ver uma coisa com a outra, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal se não ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!